aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Caso queira receber notificações, ative o nosso sininho. Se não se inscreveu, se inscreva, faça comentários, dá seu like e compartilhe. O cuidado de Deus conosco é tão lindo que nos mostra, ele já nos deixa registrado como que é o comportamento da humanidade, principalmente como aumentaria agora nos últimos tempos que vivemos. Vamos ver logo após a vinheta. É interessante que quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós olhamos as características descritas por Paulo a Timóteo, nós vemos que realmente nós vivemos tempos finais. Vamos ao tema de hoje. Comportamento humano no tempo final. E olha, você vai ver que é tão atual, é tão real, que a gente fica assim mais amando a Bíblia, como Deus cuida de nós. Nosso texto base está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. É impressionante, porque a Bíblia ela nos fala justamente de tempos difíceis, tempo dos fins. E Paulo, quando ele adverte a Timóteo, ele quer preparar Timóteo para lidar com pessoas que estariam rodeando ele, que estaria vivendo com ele, que estaria trazendo prejuízo tanto a ele como à obra de Deus. Mas Paulo, ele fala para Timóteo que Timóteo não precisava se assustar, assim como nós, mas ele precisava estar atento, pois nesse mundo nós vivemos para a glória do nome do Senhor, nós vivemos para a honra do nome do Senhor. 2 Coríntios 5:20 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então nós temos que entender isso. Nós estamos vivendo aqui neste mundo, mas nós estamos representando o nosso Salvador aqui. Então Paulo ele mostra isso para Timóteo. Timóteo, não se assuste, não se apavore, não fique assim, como que eu vou falar para vocês? Timóteo, fica esperto. É isso. É justamente isso. Fica esperto, porque vai ser esse tipo de pessoa que você vai ter que lidar. Mas aprenda, porque o Senhor está contigo. A segunda epístola de Paulo a Timóteo, ela foi escrita quando Paulo estava na prisão, lá em Roma. E justamente ele incentiva Timóteo que mesmo em meio às dificuldades, às crises, à convivência com essas pessoas, mesmo Timóteo correndo risco de vida, ele não deveria desanimar da caminhada, mas ao contrário, ele deveria se fortalecer. E importante, saber como ele deveria agir nas circunstâncias. É a mesma coisa para você. Você precisa se fortalecer, você precisa entender que o Senhor está contigo e você precisa entender que na Bíblia nós temos toda a resposta para as nossas indagações. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, tempos difíceis, tempos perigosos, até mesmo tempos dolorosos, tempos que precisarão ser vividos com cautela, com cuidado, porque o nosso adversário, ele está apto, ele está pronto para trazer confusão e mentira no nosso meio. Olha como a gente precisa ser esperto. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz, olha só, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostatar é justamente vão ser infiéis, vão abandonar, vão desistir, vão rejeitar o Evangelho. Mas que será necessário, eu e você, assim como Paulo fala, vai ser necessário cuidar, vai ser necessário preservar e perseverar. 1 Timóteo 4:16, olha só. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, no que Deus tem falado, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A importância de não trazermos escândalo. As pessoas que estão conhecendo a Cristo, que estão olhando em nós
por causa que eles querem ver quem? A Cristo. E Paulo, ele descreve as características desses homens. Hoje nós estamos vivendo em meio de tanto escândalo, e aí a gente olha assim, mas o Senhor já avisou que seria assim, por que que eu estou atônito, por que que eu estou assim assombrado? Paulo descreve as características, vamos ver? 2 Timóteo 3:2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Vamos pegar essa parte, esse versículo 2. Amantes de si mesmo, pessoas egoístas, pessoas focadas em seus próprios interesses. Mas olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 21. Porquanto todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Aí você faz uma análise, será? E eu? Olha o cuidado que eu tenho que ter comigo e identificar as pessoas que estão, né? Porque aí eu vou estar firme na palavra e não me assustar quando eu encontro essas pessoas. Segunda parte, avarentos, pessoas que fazem qualquer coisa por ter amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6:10 diz assim: porque o amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha só o que faz o sofrimento que tem o avarento. Lucas 12:15 fala assim: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Quem está falando? O próprio Jesus. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então não adianta ser avarento, ficar aí, né? Por quê? Porque a vida não consiste na quantidade do que eu tenho. Presunçoso é aquele que se supõe melhor do que os outros, que se acha, né? Filipenses 2:3, Paulo falando: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Olha que interessante. Vamos deparar com pessoas, às vezes a gente tem que parar um pouquinho, mas tem horas que nós temos que confrontar essas pessoas com a palavra de Deus, né? E pessoas soberbas, que são arrogantes, são orgulhosas. Olha o que diz Provérbios 13:10. A arrogância só produz contendas. E aí a gente vê como existe pessoas assim, principalmente convivendo para, eu vou usar o termo, estragar o relacionamento entre os irmãos, para trazer contendas entre os irmãos. Mas Tiago 4:6 fala, olha só, mas ele nos concede graça maior, o nosso Senhor. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas Deus concede graça aos humildes. E essas pessoas que ficam trazendo rivalidade, contenda, confusão, eles vão prestar conta diante de Deus. Não faça você justiça própria, deixa que Deus age. Pessoas blasfemas, ou seja, aquelas pessoas que insultam a Deus, que falam impiedosamente de Deus e das coisas de Deus, da gente, das pessoas que servem a Deus, de tudo aquilo que diz respeito a Deus. Salmo 10, o verso 3, o salmista Davi fala assim, pessoas assim, né? Ele se gaba da sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta ao Senhor. Eles vão se enroscando tanto, se envolvendo tanto com as coisas do mundo, que, como dizem, né, parece um trator que vai atropelando tudo que tem pela frente. Pessoas desobedientes a pais e mães. Efésios 6, 1 e 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Quando a gente olha esse versículo, ou esses que nós estamos falando nesse estudo, você vai ver que tudo o que pudesse opor a Deus, aos mandamentos de Deus, é o que essas pessoas estão fazendo. É por isso que Paulo ele traz esse cuidado para nós nos policiarmos, para nós estarmos atentos. Filhos desobedientes, filhos ingratos, é o que nós encontramos na sociedade. Ah, é de agora? Não, é de muito tempo. Só que agora, quanto mais nos aproximamos da vinda do Senhor,
mas a gente vê que isso daí tá assim, sem discriminação, tá assim, como diz na caruda, né? Filhos, a gente toma cuidado, porque a nossa vida pertence ao Senhor. E aí Paulo ainda fala assim, ingratos. Ingrato é aquela pessoa que não valoriza o que Deus dá. É aquela pessoa que não é agradecida, é aquela pessoa que só fica me dá e me dá. Lembra da sanguessuga que está no estudo anterior? Me dá e me dá. Mas nós temos que valorizar o que Deus nos dá. E é interessante que você vai analisando. É tudo coisas para se opor ao que agrada a Deus. Olha o salmista no Salmo 78, 11. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. E Deus fala do povo de Israel. O povo de Israel, Deus fez tanta coisa para o povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão estendida, com braço forte, com maravilhas tremendas, e o povo se esquecia. Diante da primeira dificuldade, o povo murmurava, o povo blasfemava, o povo se revoltava. E a Bíblia fala assim também, profanos, que não está de acordo com os preceitos religiosos, que desrespeita as coisas de Deus. Eu fico assim impressionada como parece que a cada dia as coisas ficam mais intensas. Hebreus 12:16 fala assim, que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú. Olha o que Esaú fez, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. Esaú, ele tinha a promessa, ele tinha o direito da primogenitura, mas olha só, ele trocou por uma refeição desejada, por algo do momento. Que o Senhor nos ajude, que nós não venhamos a trocar as bênçãos de Deus por coisas do momento, porque tudo aqui é passageiro, mas o que Deus tem preparado para nós é eterno. Segundo Timóteo 3:3, ainda dá mais característica dos homens desses tempos dos fins: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Pessoas que não se incomodam, sem afeto natural, pessoas que sem amor, sem carinho, pessoas sem ternura, pessoas cruéis, sabe? Sem amor para com os bons. Mas aí Paulo, em Romanos 1:31, ele traz essa característica de uma forma assim que eu fiquei impressionada. Romanos 1:31. Esse estudo me deixou assim, cada vez que eu vejo, que eu vou olhar, que eu analiso o comportamento humano, eu vejo, gente, parece que Paulo estava vivendo nos dias de hoje. Então, Romanos 1:31, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Quantos filhos se revoltando, se rebelando, culpando os pais, maltratando os pais, machucando a família, sem amor, sem respeito à família, sem qualquer misericórdia com o próximo. Quanto ser humano nessa condição que a Bíblia já nos adverte? Irreconciliáveis, eles não querem se reconciliar com Deus, eles determinaram serem inimigos de Deus, abominar as coisas de Deus. Judas, capítulo 1, verso 16, diz assim: essas pessoas vivem se queixando, são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. Quando a gente vê pessoas assim e quando elas vêm elogiar, a gente já fica assim, ai meu Deus, tem misericórdia, né? Por quê? Porque você vê, elas se queixam de tudo, não estão contentes com nada. E aí elas culpam os outros pela infelicidade delas, pelas atitudes erradas, por tudo aquilo que elas querem fazer, porque elas querem viver em função dos próprios desejos e desejos impuros. Como diz, né? São cheias de si. É complicado, são pessoas irreconciliáveis, não querem Deus. Pessoas caluniadores, pessoas falsas, pessoas difamadoras, maldizentes. Olha Tito 3:2, o que nos ensina: não caluniem ninguém. Olha, é uma ordem, sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Eu fico pensando, uma verdadeira mansidão, que é o oposto da ira.
E fala assim, não calunie ninguém não. E ao último tempo, homens caluniadores, incontinentes. Ou seja, homens sem moderação, sem controle, que não consegue se controlar, não consegue se dominar. A Bíblia fala sobre as qualidades do fruto do Espírito Santo e uma das qualidades é domínio próprio. E a gente vê esses homens incontinentes, eles não se controlam, eles não se dominam. 1 Tessalonicenses 4:4-5, Paulo ele fala assim, ó, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. As pessoas, muitas estão abandonando, como a Bíblia fala, apostatando da fé, porque elas querem viver segundo as suas paixões, segundo os seus desejos desenfreados. E ainda a Bíblia fala, Paulo fala em 2 Timóteo 3:4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, ou seja, traidores. O próprio Jesus foi traído por Judas Iscariotes. Vamos andar um pouquinho na Bíblia? O rei Davi foi traído pelo filho dele Absalão, ele foi traído pelos amigos dele, ele foi por alguns, né? Ele foi traído por pessoas que estavam próximas a ele, por Aitofel, que era o conselheiro dele. Sabe o que é trair? É o oposto de ser fiel. E aí a gente vê o salmista falando no Salmo 41, verso 9, até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. A maioria dos teólogos diz que aí ele está falando de Aitofel, né? E a gente vai ver isso no próximo estudo. Pessoas obstinadas, ou seja, elas não se deixam convencer. É aquilo que elas pensam. Elas são inflexíveis, são irredutíveis, obstinadas. Jeremias 7:26 diz assim, porém, vós não os escutaste, tampouco acataste a palavra que vos pregaram. Antes, tornaram-se obstinados. Agiram de modo ainda pior que os seus pais e antepassados. Olha, quando a gente vê, a pessoa não se deixa convencer. E isso quando a gente vê na igreja, na realização da obra de Deus, a gente fica assim, mas é melhor a gente ser espiritual do que ser carnal. Você está focando no quê? Foque no que é espiritual, no que vai ganhar almas, no que vai trabalhar para Deus e não no seu desejo. E aí a gente vê pessoas que não se deixam convencer. Você ainda tenta usar estratégia, mas a pessoa é dura. A Bíblia fala de duro serviço. Mas a Bíblia também fala que Deus vai, inclinar eles. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha que tremendo, Filipenses 3:18-19. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, agora, olha, eu acho lindo ver a humanidade de Paulo. Eu repito com lágrima nos olhos que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E é verdade, pessoas que se levantam contra tudo que é de Deus. 2 Timóteo 3:5, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha o conselho de Paulo, destes afasta-te. Aparência de piedade é compaixão, é ter compaixão, ter dó, ter comiseração, ter misericórdia do outro. Piedade é isso. Aí, só que na hora que você não concorda com a pessoa, acabou. A pessoa se levanta de uma forma que você fica, eita Jesus, o que é isso? Né? E é o que a Bíblia fala que nós vamos encontrar nesse tempo, que é o tempo dos fins, Tito 1:16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio das suas atitudes, o negam. E por isso são abomináveis, são insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. E a gente olha assim e você fala, ai Senhor, tem misericórdia, nos ajuda nesse tempo. Aí eu ainda falo mais fundo ainda, Senhor, que nada dessas qualidades venha a ser achado em mim. Porque nós temos que olhar, ter cuidado conosco. E aí no relacionamento com o outro. Isaías 29:13. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam
só é feita de regras ensinadas por homens. É fácil? Não. Mas nunca se esqueça, se está na Bíblia é justamente para nos mostrar que iria acontecer. Vamos concluindo. Nesses últimos dias, o que nós precisamos é estar atentos aos sinais, mas sempre prontos, sempre atentos. Não podemos ignorar os avisos que o Senhor deixou para nós sobre pessoas que se tornam inimigas de Deus e são usadas pelo maligno. Sabe para quê? Para te afastar do seu alvo, para roubar a tua fé, para fazer você, assim como ele, se tornar inimigo de Deus. Lucas 21, 28, para a gente encerrar. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, e ó que já começou, exultai, levantai as vossas cabeças, glória a Deus, porque a vossa redenção se aproxima. Sabe o que Jesus está querendo dizer aí? Alegre-se no Senhor, porque é um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você tenha esperança, que você tenha alegria, que você levante a tua cabeça e saiba que o Senhor está contigo. Jesus te abençoe, até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus, Deus te abençoe.